Eu cumprimento a todos os nossos amigos, a família CCA que nos acompanha nessa live. Eu quero, dando início a um assunto muito importante, sobre aquilo que a igreja tem de missão nesses tempos que nós estamos vivendo e daqui até o fim. Então, hoje nós começamos pelo assunto que é muito importante para nós, onde a igreja vai entrar no sentido da educação, como nós podemos influenciar as nossas escolas na educação das nossas crianças. Interessante que Deus tinha me dado uma visão sobre isso e depois trouxe em sonho. E eu quero que a Valdiva agora faça essa introdução e diga exatamente aquilo que Deus falou com ela. Olá, nós estamos aqui dando início a um programa novo aqui da CCA, que é o Tendências Globais. Então nós vamos estar trazendo assuntos assim do mundo, né? Uma visão do mundo todo e em várias áreas, né, conforme nós sentimos a direção do Espírito Santo. E eu tenho me exposto, inclusive, a um livro. O livro eu comecei a ler agora, mas eu me expus a uma entrevista, né, de J.B. Carvalho sobre esse livro aqui, O Renascimento dos Sete Montes, Visão e Estratégia até o ano 2050. Então, este livro, ele é de Johnny Enlow, ele trata, né, sobre sete montes, mas nós vamos ver que outros também estão falando, ensinando, escrevendo, né, sobre este assunto. E sempre que me surge algo novo, eu oro e peço a Deus que confirme para mim que realmente eu devo me debruçar sobre o assunto. E foi interessante porque no dia 23 agora, né, de junho, por volta das 5 horas, eu em sonho vi uma grande escola com muitos cursos e alunos de todas as faixas etárias. Eu estava inscrita para um dos cursos. A recepção foi calorosa, muito atenciosa, vinda de todos os funcionários dessa escola. Havia pessoas muito elegantes no ambiente. E aí eu perdi a minha pasta com blocos de anotação e fui de um ambiente ao outro procurando por ela. Entrei num lugar onde havia várias mesas, né, no entorno do ambiente, e sobre as mesas muitos objetos. E aí eu fui chamada, né, uma mesa que estava coberta de legumes e verduras e ingredientes para uma sopa, né, bem nutritiva. Meu grupo de estudo, eles me colocaram na liderança. Eles disseram, não, você que vai fazer a sopa, nós vamos só te ajudar. E então eu comecei ali a separar os legumes e a cortar os legumes, e eles estavam me ajudando, e nós íamos colocando dentro de uma panela muito grande. E quando nós enchemos aquela panela, praticamente, né, com os legumes e as verduras, vieram ali uns homens e pegaram aquela panela bem grande e levaram para um outro compartimento que eu entendi que seria a cozinha, onde haveria aí o cozimento, né, do que estava dentro da panela. E eu continuei procurando a minha pasta de anotações. E nisso eu vi o Péricles correndo, literalmente, atrás de um dos professores da escola
para evangelizá-lo. E eu sabia que a intenção era evangelizar. E de repente, nisso, veio um homem correndo até mim e pediu que eu fosse com ele para fazer uma libertação. E aí eu lhe disse, mas eu? Ele disse, sim, você não é pastora? E eu falei, mas eu preciso de pessoas para me ajudar. E ele respondeu, e eu não estou aqui? Então, tudo isso dentro de uma escola. Fui com ele e entrei num ambiente separado, que parecia um lugar de culto evangélico, onde estavam aí alguns alunos, né, que precisavam, tinham necessidades espirituais, então iam até esse local, essa sala, para receber atendimento. E havia alguém, né, que estava possesso, caído no chão, e várias pessoas em torno dela. E eu fiz a libertação, dei um comando rápido ali, a pessoa ficou liberta e eu saí procurando a minha pasta. E passei, né, por uma jovem senhora, muito bem vestida, que me perguntou, você não se lembra de mim? E eu respondi, me dá uma dica. Aí ela respondeu, lembra, eu estava naquele curso que você deu. E aí veio à minha memória um tempo, né, que eu ia realmente em algumas casas, isso é fato, aqui em Mogi, para ensinar a Bíblia, ensinar a palavra de Deus, né? E muitas mulheres aí estavam nesses cursos que eu dava. E eu a abracei e recordei de um jantar que houve num dos restaurantes aqui, até de um hotel aqui de Mogi, e em que ela estava com o seu marido. E ele, um grande empresário na cidade, ela ficou assim, envergonhada, né, de vir até mim por causa do marido, né, ficou com preconceito. E eu não forcei nenhuma conversa, nada naquele dia, mas entendi que havia sim ali algum preconceito em relação ao evangelho, né, ao estudo bíblico. E eles eram empresários, né, na área do ensino aqui na cidade. Só que agora ela estava tão amável, tão diferente, né, e isso me chamou a atenção. Continuei procurando a minha pasta de anotações e entrei num outro ambiente também com muitas mesas, né, no entorno, e todas elas também tinham materiais ali de alunos e outras coisas. E aí, de repente, eu ouvi alguém no microfone dizendo, agora eu vou chamar 2 pastores, e deu o nome deles que eu não registrei. Quando olhei na direção, né, eu vi 2 jovens, quase adolescentes, tocando instrumentos. Não sei se era violão, guitarra e algo parecido. E eles estavam vestidos de um modo assim bem contemporâneo, né, bem pós-moderno, e começaram a cantar uma música gospel. E outros jovens começaram a se juntar ali em torno deles. Continuei procurando a minha pasta de anotações e entrei num outro ambiente onde um padre com roupa de padre, por isso eu reconheci que era um padre, estava impondo mãos e fluindo no dom de profecia. Fui convidada para receber uma oração, né, dele, mas eu recusei, dizendo, sou evangélica. E continuei procurando a minha pasta, indo para outro ambiente, e aí, de repente, eu vi uma senhora idosa, que eu a conheço, e que é também, né, da área de escolas, e aí ela estava acompanhada de um jovem, mas estava ali ainda na liderança daquela escola, só conferindo se tudo estava indo bem. E em seguida ela disse que ia se dirigir para o seu carro, né, para o estacionamento, para ir embora. E
Aí eu acabei encontrando a minha pasta, né? Até que enfim. E me dirigi, aí eu comecei a procurar a porta da saída, mas a porta era tão difícil de achar, porque eram ambientes tão grandes. Era uma escola enorme, enorme. Ela atendia todas as faixas etárias. Então, veja, e depois aí alguém me orientou e eu consegui, então, sair ali do local. Agora eu vou trazer a interpretação, porque eu, quando sonho, já recebo a interpretação também. Esta escola, ela é distinta das escolas que temos hoje, porque nela, primeiro, há liberdade para o Espírito Santo agir, há liberdade para o corpo de Cristo atuar. Ela preza pelo ser humano por inteiro, espírito, alma e corpo. A sopa ali tanto pode trazer o sentido, né, de alimento material, como também de alimento espiritual. O amor está presente em todas as pessoas que servem os alunos. Ensina para todas as faixas etárias. Ela é procurada por pessoas de todos os níveis socioeconômicos. Por isso também eu vi pessoas ricas ali naquele ambiente. Nesta escola, o alimento espiritual também é servido, né? Tinha uma sala para atendimento dos alunos, tinha um padre atendendo, né? Eu fui chamada para fazer uma libertação e então ela cuida, ela alimenta o ser humano por inteiro. Nesta escola se pratica o evangelismo com liberdade, os dois jovens ali cantando música gospel e os que se interessaram se ajuntaram ali com eles. Nessa escola, há local de culto e pode-se fazer, inclusive, libertação. Isso é tratado como algo natural. Muitos entre aqueles ricos que tinham preconceito com a igreja cristã evangélica, agora estão abertos e buscando receber o ensino da palavra de Deus. Nesta escola, o ensino da Bíblia é oferecido aos alunos, faz parte do currículo. Há classes para se ensinar sobre isso. A música gospel é cantada com liberdade e atrai muitos jovens. Adolescentes e jovens vão se levantar com ousadia para uma grande empreitada de evangelismo. A igreja vai se libertar das algemas da religiosidade e vai penetrar em todas as esferas da sociedade, levando o evangelho genuíno no poder do Espírito Santo. Isso aponta para o avivamento que está chegando. E aqui me veio então a lembrança, o livro que eu agora estou lendo, O Renascimento dos 7 Montes da Sociedade. E a educação é um desses montes. Então, católicos carismáticos se unirão também à igreja para realizar a obra de estender o conhecimento de Deus, e toda a terra se encherá dele como as águas cobrem o mar. Preconceitos cairão por terra. A senhora idosa, que era proprietária da escola, aponta para algo que vai acontecer. Grandes empresários se converterão de fato e impulsionarão o cumprimento do grande mandamento e da grande comissão, assim como Jesus também tinha, ao seu redor, pessoas ricas, como José de Arimateia, por exemplo.
O avivamento está mais perto do que pensamos. Não dá tempo de formar uma liderança. É claro que eu creio que muitos vão tomar a frente nisso, mas não será apenas o preparo, a formação daqui para frente, mas muitos empresários nas áreas dos 7 montes se converterão e aí colocarão, suas empresas a favor da proclamação do Evangelho, porque eles já terão a habilidade, eles já terão a empresa, eles já terão a influência, então, e tudo será voltado para os princípios da palavra de Deus. Bem, esta foi a visão, um pouco longa, detalhada, a interpretação também, e isso me trouxe paz ao coração, porque confirma. Então, é um assunto a ser estudado. Claro. É um assunto que a igreja evangélica precisa conhecer. Então, aqui na CCA, nós estamos dando aqui os primeiros passos, para entrar nesse assunto. E eu gostaria, então, de trazer, Péricles, uma introdução rápida desse livro. Eu creio que não vai ser possível nós entrarmos aí na parte da educação e dar todo, vai ter que ficar talvez para uma próxima. Vamos ver como o nosso tempo aqui vai render, Então, nós vamos trazer essa introdução. Aqui sobre a área da educação, ok? São 7 áreas e me veio a da educação primeiro. Johnny Enlow, em seu livro O Renascimento dos 7 Montes, ele traz visão e estratégia até o ano 2050. Parece ser um período muito longo, mas a gente vê que o tempo passa tão rápido, E o livro, ele aborda o valor que cada ser humano tem para Deus, Então, Deus é o nosso Criador. Como Deus nos vê, Que valor Ele nos dá? Porque nós precisamos entender que, como indivíduos, nós temos valor para Deus, E depois, a sociedade é formada por indivíduos. Então, a soma, dos indivíduos formam a sociedade. E o amor de Deus, ele é provado pelo fato de que Jesus foi enviado aqui à Terra para se identificar com o homem, pagar o preço pelo pecado da humanidade, morrer a nossa morte e nos dar vitória sobre a morte, sobre o pecado, sobre o inferno, sobre todos os poderes, das trevas contrários a nós. Então, você já parou para pensar como seria o mundo se todas as pessoas soubessem o quanto elas são amadas por Deus e como elas devem amar os outros também, porque estes também são amados por Deus, Então seria aí o amor a Deus e o amor ao próximo, ao semelhante. Eu quero fazer um comentário sobre as coisas que estão acontecendo hoje como consequência da educação que foi dada nas escolas, da formação que a escola tem dado nesses últimos 30 anos, de tal maneira que as crianças, os alunos, que hoje são adultos, hoje advogados, hoje médicos, eles foram preparados de uma forma que fosse longe do conhecimento de Deus. Foi proibido nas escolas oração, estudo bíblico, educação religiosa. Então, nós hoje estamos sentindo
que os nossos médicos, que os nossos advogados não têm visão espiritual. Eles foram criados e formados para atuar, inclusive de uma forma não religiosa, mas meio fria até, contra a religião. Na verdade, eles foram posicionados de uma forma contra a liberdade, porque é aquilo que seria o socialismo, mas um pouco esquerdista, e que não aceita mais nada, nem que a gente possa dialogar, porque eles não aceitam nenhum diálogo. Então, eu creio que a igreja tem a responsabilidade, e por isso que nós somos sal da terra. Nós estamos começando pela educação, porque nós temos que formar hoje, começar a formar crianças que no futuro, por isso que é 2050, para dar tempo, né? Vão ser os advogados, os médicos, que vão ter outra visão. Profissionais, né? Profissionais, liberais ou técnicos, que vão ter uma visão do mundo mais cristã, mais cuidadosa com o próximo. Então nós queremos mais respeitosa com as religiões. Então eu creio que esse é o caminho. Nós estamos começando pela educação, por isso, essa visão. Então, se nós descobrirmos, né, a importância que nós temos para Deus, né, e o outro também, nós vamos concluir que todas as nações são importantes para Deus. Aliás, nenhuma nação surgiu aqui sem a permissão dele, né? Então, Deus se importa com as nações. Então, está na hora de nós, assim, enlastecermos o nosso entendimento para sermos mais, assim, uma visão mais global, né, mais cósmica, para nós entendermos que não é só o nosso mundinho aqui restrito, mas hoje as nações, né, precisam encontrar os propósitos específicos, né, que Deus colocou para elas. Então, uma nação que reconhece Deus e que reconhece os valores da palavra de Deus. E precisamos, então, termos essa cosmovisão hoje. E, ao mesmo tempo, partir, né, a partir do que eu posso fazer. Então, é claro, para que haja uma ação nacional, uma mudança na nação, tem que partir dos indivíduos. Porque os indivíduos formam essa sociedade, né? E não podemos ficar indiferentes, deixar a coisa correr, que apenas um grupo decida por todos nós, ou não nos dê o direito de pensar e opinar. Então, é hora de nós sermos mais participativos, né? Exatamente. É obrigação da igreja entrar em todas as áreas, em né? todas as áreas, área de governo, família, não só a área da religião, mas do governo, educação, da família, da educação, inclusive religião, da comunicação. Religião, na área de comunicação a gente vai chamar isso de entretenimento e artes. Nós temos, porque o pessoal que está entrando hoje para fazer arte, se você não pode assistir, uma criança não poderia assistir. Então, nós temos que entrar. Eu creio que muitos cristãos têm que aprender a escrever obras de teatro, mas que sejam para levantar a fé, para nos aproximar de Deus. Eu acho que nós temos que entrar em todas as áreas. E nós estamos começando pela educação. Mas vamos chegar lá, né? Vai ser uma série. Esperamos que o que vamos, né, trazer neste programa faça sentido para você e que você possa construir novas ideias a respeito dos temas, né, que serão aqui abordados. Prepare-se para ser desafiado a pensar de maneira nova e mais de longo prazo. Né? Porque poderíamos aqui, nós dois, por exemplo, né, falarmos assim,
Nosso tempo já passou. Né? O que nós vamos fazer mais? Agora é a hora dos outros mais jovens. Mas, na verdade, enquanto nós não sairmos daqui, nós somos pessoas que lideram e que influenciam. Até o último momento, nós vamos fazer diferença aqui na terra. Nós somos sal e luz. E temos que entrar, por isso que Jesus falou, nós temos que estar no lugar próprio para que ilumine tudo. Lugar alto, nós né? Não, no lugar no mais monte. Alto. Nós não podemos ficar escondidos dentro da igreja e deixar as coisas acontecerem lá fora. Nós temos que influenciar o mundo como sal e como luz. Nós temos falado muito aqui nas nossas ministrações acerca da cultura do céu. Né? Trazer a cultura do céu para a terra, trazer o reino de Deus aqui para a terra, né? Deus tem um reino, o reino de Deus tem as suas leis, tem os seus princípios, que devem ser observados pelos homens criados por Ele. Porque quando nós seguimos meramente a mente humana, nós podemos seguir caminhos de engano, né? Enquanto que o que vem de Deus é o melhor para nós. É aquela frase da oração, não é? Venha o teu reino. Nós temos que implantar o reino de Deus aqui, em todos os níveis. Os 7 montes, ou esferas, ou áreas, ou correntes. Há vários autores falando, né, sobre esse assunto e usando, às vezes, termos aí, similares, né, mas diferentes. São aquelas áreas, como nós já dissemos, religião, educação, família, governo, mídia ou comunicação e entretenimento ou artes. Então, há outros que também estão escrevendo sobre os 7 montes. Aí nós temos, né, eu vou falar aqui, não sei se eu vou falar a pronúncia correta. Os Hillman, Lance Valneau, Bill Bright, Lauren Cunningham, Sheehan, Peter Wagner e John Maxwell, que é muito conhecido, tem muitos livros, né, editados, principalmente na área de liderança. Ele escreveu sobre 7 correntes de influência. Não importa se esta visão é chamada de 7 montes, ou 7 correntes, ou 7 esferas, ou 7 portais, não importa, o Espírito Santo está falando e nós precisamos ouvir. Quando o Espírito Santo fala, é interessante, ele fala para vários líderes importantes, a nível mundial eles têm importância, para que isso possa chegar a toda a população cristã. No mundo. Então é a nível mundial. Então o Espírito Santo está trazendo coisas novas e interessante que eu tive essa visão, esse entendimento, até tinha conversado com o Cláudio uma semana antes da Valdiva Teu Sonho. Deus, quando fala, Ele fala com todo mundo, não tem confusão. Ele traz essa confirmação, Ele traz paz ao nosso coração, porque nós somos responsáveis, né, por guiar o rebanho e não desorientar, não fazer confusão. Essas 7 áreas primárias da sociedade, elas devem ser impactadas pela influência do reino de Deus operando através dos seus filhos e filhas aqui na terra. Entende? A igreja, né? O corpo de Cristo que está aqui na terra. Então, a revolução aí dos 7 montes já está em curso e trará o renascimento global que irá reconfigurar o nosso mundo. Então, vai trazer mudança, né? Mudança de paradigma. Sim. Vai trazer aí coisas novas. Mas nós precisamos nos expor. Veja,
Johnny Enlow, ele recebeu em sonho a revelação, né, de uma extensa era do Renascimento em 10 de dezembro de 2012. A base bíblica para essa revelação que ele recebeu está em Atos 3, versículo 21, que diz: é necessário que ele, Jesus Cristo, permaneça no céu até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas, como falou há muito tempo por meio dos seus santos profetas. Então veja, Deus sempre primeiro fala aos seus servos, os profetas, também aos apóstolos, e estes, muitas vezes, eles mesmos escrevem a visão, e isso vai para o corpo de Cristo inteiro. Então a restauração que está escrito em Atos, vamos dizer, é tempo de restauração. Uhum. O primeiro renascimento, porque nós sabemos, né, pela história, e aqui a importância de conhecer um pouco de história também, né? O primeiro renascimento trouxe o esplendor do homem e durou do século XIV até o século XVII e resultou no fim da Idade Média. E o humanismo, que é o sistema de pensamento que coloca os seres humanos em vez de Deus como centro de tudo, que foi concebido durante esse renascimento, né? E hoje ainda há resquício, ainda há influência, até mesmo dentro da igreja, em que o humanismo é mais atraente, né, do que uma mudança de paradigma. Então, o homem entronizado, o homem no centro, o homem, né, com uma relevância tão grande, enquanto que Deus está fora do centro da nossa vida. Então, o que Deus pensa, o que Deus fala, o que Deus deseja é que deveria estar direcionando a nossa vida, e não meramente filosofias e pensamentos humanos. O que abriu espaço para o humanismo, e segundo aqui o Johnny Enlow, foi um cristianismo opressor, né, que estava ali predominando, era restritivo, era farisaico, e naquela época os líderes religiosos, eles tinham as piores visões de Deus e passavam isso para o povo, né? O Deus carrasco, o Deus vingativo, né? E então o primeiro renascimento é o problema que às vezes vai para o extremo, né? Surgiu sobre aí os conceitos, né, da iluminação humana e inteligência humana. Então, quase que endeusando o homem, né? E as habilidades do homem, então, foram louvadas, foram celebradas, né? E como Karl Marx diria, o cristianismo da época era o ópio do povo. Porque o que eles viam não é o que deveria ser, né? Não se transmitia amor. É muito difícil falar em transmitir. Reconhecer o amor de Deus. Reconhecer o amor de Deus. Não se pode tentar achar o amor de Deus em mim, nem no Cláudio, nem na Valdiva. Amor de Deus é amor de Deus. Nós tentamos, mas tentamos de todo o coração transmitir o amor de Deus. Nós só podemos dizer assim: olha, Deus tem um amor enorme por você, e Jesus veio por isso, para morrer por você. Demonstrou amor. Demonstrou um tremendo amor. Eu quero demonstrar, mas se eu não conseguir, você me perdoa, entendeu? Mas nós tentamos. Agora, naquele tempo, não. Deus era um castigador.
se você errasse, você já estaria condenado. Quando Jesus chegou e que o povo queria, os fariseus queriam que ele confrontasse o pecado e trouxeram vários pecadores, inclusive aquela pecadora que estava em adultério, para que ele a condenasse. Jesus falou: olha, vai e não peques mais, eu te perdoo. Jesus veio com essa missão de mostrar, revelar o Pai amoroso, revelar o amor do Pai para nós. Muitas vezes você não encontra esse amor em nós, mas nós somos humanos. O que nós queremos é que você entenda o amor de Deus na sua vida. O que é lindo a gente saber que eu não sou a fonte de amor, Péricles não é a fonte de amor e você não é a fonte de amor. Porque há momentos em que você pisa na bola, eu piso na bola. Então veja, sabe quem é a fonte de amor? É Deus mesmo. E há um versículo na Bíblia que diz que Ele derrama do seu amor, do dele, em nossos corações, pela presença do Espírito Santo que em nós habita. Quantas vezes é tão difícil amar aquela pessoa, né, que nos prejudicou, que fez algo contra nós, mas o Espírito Santo em nós, ele derrama amor, e é com esse amor que vem de Deus é que nós amamos o outro. É assim que nós crescemos no amor uns aos outros. Não é no amor que vem de nós, porque nós não temos esse amor nascendo naturalmente dentro de nós. Mas é pelo amor que recebemos dele que nós podemos amar uns aos outros. Agora vamos falar desse próximo renascimento, né? Porque esse é o propósito aqui do livro de Johnny Ellow. Esse renascimento que está chegando aqui à Terra, ele vai trazer a manifestação do esplendor de Deus. Chega do esplendor do homem, agora é o esplendor de Deus, é o retorno para Deus, é o retorno para os seus princípios, para a sua verdade absoluta, né? Os valores do reino de Deus aqui na terra. E nós somos, né, os instrumentos que Deus vai usar. Abacuque, capítulo 2, versículo 14, afirma: e a terra inteira se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Então essa visão, ela está respaldada aqui nesse versículo, né? A beleza aí da mensagem dos 7 montes é que ela proclama um Deus que não apenas salva. Pronto, salvou, estou livre do inferno. É só isso? Não. Agora Deus quer transformar a sociedade. Ele quer transformar as nações. Ele quer implantar o reino de Deus na terra, e nós somos responsáveis por isso. E veja como entrou um preconceito dentro da igreja, né? Que tudo que é, né, no governo você não pode entrar, porque isso não é para os cristãos, na educação. Então, como? A igreja se afasta, se abstém, e aí aqueles com valores totalmente, né, distintos da palavra de Deus estão dominando sobre nós. Em todas as áreas. Em todas as áreas da sociedade. Isso é lamentável. Como pudemos chegar a esse ponto? Não é verdade? É verdade. Então, a hora que vamos dizer, a ficha cai, está na hora de você repensar. É uma tremenda batalha. Por isso que, mas eu gostaria de voltar um pouquinho
Há um tempo atrás, nós estávamos... Por isso que eu quero frisar alguma coisa. Nós estávamos analisando o que significa amar o próximo. Aí, nós perguntamos para cada um de um grupo: Aldivo, o que significa para você receber amor? Por exemplo, como é que eu posso demonstrar amor por você? E para você é serviço. Você entende o amor? A minha linguagem. A linguagem, né, do amor. De amor para mim é serviço. Por isso que eu sirvo tanto. Quando eu faço coisas e ela fica tentando fazer, entendeu? Quando para mim era melhor que ela parasse de fazer e viesse sentar do meu lado e fazer um carinho. Toque. Cada um de nós recebe e dispõe de uma forma. Então, é muito interessante, mas é a multiforme graça de Deus, e Deus coloca cada um com a sua necessidade. Nós não somos iguais, idênticos uns aos outros. Então, essa maneira de demonstrar amor nem sempre é bem entendida, porque cada um demonstra de uma forma e cada um recebe de forma diferente. Mas é bem interessante. Por isso que quando a gente diz assim, olha, Deus te ama, então nós temos que entender e ter uma convicção e uma fé que realmente Deus nos ama, independente das nossas dificuldades, deficiências. Mas aí, Péricles, vem a questão: por que não nos ensinaram na escola sobre relacionamento? Exatamente. Nós vamos ver aqui quantas coisas que nós precisávamos saber e que não houve ensino. Não, né? Ninguém nos ensinou. Isso não está no currículo, na grade curricular da escola. Né? Por exemplo, a questão da inteligência emocional. Também. Por que não ensinar as crianças desde pequenininhos? Vão construir relacionamentos saudáveis, né? Vai evitar tanto problema, né? Então, veja, nós estamos agora entrando, né? Já vamos parar por aqui. Hoje vai ser só uma leve introdução e nós vamos continuar no nosso próximo, né? Aqui, tendências globais. A beleza é que esses 7 montes precisam ser ocupados, influenciados pelo povo de Deus, por pessoas verdadeiramente cristãs, aquelas que realmente conhecem a Deus, né, e vão fazer diferença no governo, na comunicação, nas escolas, em todas essas áreas da sociedade. Mas eu gostei de um texto que a Miriam mandou. Romanos 13:11, chegou a hora de despertarmos do sono. Miriam, é um despertar mesmo. É viu? Isso mesmo, é um acordar. Quem está dormindo precisa acordar. Está na hora. Deus está tocando trombeta para todo lado, né? É isso aí. E nós estamos aqui atentos para ouvir. Então nós vamos ver sim esse renascimento já começou, segundo John Henry, começou em 2012 e o Espírito Santo está falando isso a várias pessoas no mundo que estão escrevendo, usando da sua influência, né, para propagar. E olha, chegou a nós aqui, né? Sim. Chegou até nós. E esse livro eu já havia comprado na livraria ali ficou aí lá da IC, né? Em São José, mas estava na prateleira. Aí eu falei, não, vou ler. Quando comecei a ler, eu me surpreendi. Fora isso, também me expus a uma entrevista de J.B. Carvalho. Então, como é bom a gente ter uma mente aberta, né, para receber, conhecer coisas novas, saber o que Deus está falando aí no mundo, né, e também ocuparmos aí o nosso lugar, né, de influência, de ensino, e chamarmos outros para se somarem a nós também. E esse sonho que eu tive, essa visão, ela veio assim para realmente confirmar. Eu quero dizer que aquilo
Porque Deus usa as pessoas, né? E Deus me deu uma visão e um foco. Interessante que eu tive a visão e o foco, e a Valdiva, sem que eu dissesse nada, a Valdiva teve o sonho, 3 dias depois. E eu não tinha dito nada a ela. Eu tinha conversado sobre esse assunto lá no consultório com o Cláudio, que está lá comigo. E 3 dias depois ela tem um sonho, sem eu dizer nada. Significa isso. Deus nos dá um alvo e nós enxergamos o que Deus está mostrando. Isso é profético, né? E é apostólico. Olha, esse é o caminho e lá está o alvo. Nós vamos. E aí Deus coloca os irmãos, a igreja, conosco, para que a gente caminhe junto em direção a esse alvo. Então ele deu um alvo profético, um alvo apostólico e trouxe uma profeta para mostrar, é isso aqui. Deus faz isso. Amém? Amém. Deus faz isso. E só assim, para encerrar, há um tempinho atrás, depois da quarentena, o Péricles já logo de início entrou assim de cabeça, né, para estudar sobre a doença. Eu achei que foi até um pouco exagerado. Se expunha horas e horas e horas e horas, livros, aqueles livros enormes, né, estudando. E eu falei, meu Deus, mas é tanto tempo com o corona. E de repente aí ele começou a chegar triste para mim, chegar triste em casa. Morreu mais um, morreu mais esse, morreu mais aquele. E olha, tem jeito. E eu disse, Péricles, como que você sozinho vai contra a maré, né? Eu falei, mas você faz o que você pode. Olha, o que estava acontecendo, e a gente não teve uma leitura, né, muito nítida, agora sim. Na verdade, você estava entrando para a área da saúde, que também é um monte. Sim, né? É um monte. Então, veja, Deus precisa de nós para fazermos diferença. E hoje você está sendo procurado, né, por empresários, inclusive, que tem lá os casos, né, de Covid positivo e preocupados em como cuidar. E agora com esse retorno ao trabalho e tudo, então eu já deixo a dica aqui, olha, se você tiver dúvida, procure sim, ele está bem por dentro aí, né, do tratamento e tem orientado. Até da profilaxia. Nós temos visto resultado. Inclusive nós estamos aqui, ó, trabalhamos esse tempo todo da quarentena. E estamos muito bem, graças a Deus. Mas fazemos a nossa profilaxia também. Também. Ok? Tem como, né? Bem, nós vamos encerrar aqui agradecendo aí a presença de todos vocês aí conosco. Olha, nós vamos avisar durante a semana o horário correto que nós vamos ficar com tendências globais, porque no próximo sábado nós já teremos aí o nosso culto de avivamento do Ministério Profético. Então, que você possa ter sido, né, enriquecido com essa visão que nós estamos trazendo e, é claro, aos sábados nós vamos continuar tratando, né, e entrando também mais a fundo, ok? Você vai se despedir? Então, obrigado a vocês por terem estado conosco. Deus seja abundante na vida de vocês. Amanhã, pela manhã estaremos aqui com a nossa celebração. Na nossa celebração. Deus abençoe a todos. Um abraço a todos vocês.